Mas vamos lá, né? Como criar um personagem translúcido? O nosso querido Jung, Vamos lá. que é o Crollo Lúcifer, né? Se você não sabe. Crollo do Fato. Silver é um dos personagens da criação de Yoshihiro Togashi Hunter x Hunter. Criado com o objetivo de causar uma impressão no público, o personagem parece ter sido construído com o objetivo de ser um paralelo entre os protagonistas. Um personagem criado para aprofundar mais a psicologia vilanesca dos antagonistas da obra. Ué, Tem um papel interessante se comparado com outros como Hisoki Meruem. Sim, de fato é um personagem diferente. eu não entendi nenhuma palavra desses 27 segundos. Ué, Crollo do Silver é um dos personagens da criação de Yoshihiro Togashi Hunter x Hunter. Criado com o objetivo de causar uma impressão no público, o Por que personagem ele tá falando parece em ter português sido 4? construído com o objetivo de ser um paralelo entre os protagonistas. Um personagem criado para aprofundar mais a psicologia vilanesca dos antagonistas da obra. Tem um papel interessante se comparado com outros como Hisoki Meruem. Sim, de fato é um personagem diferente. Mesmo assim, parece que é um personagem visto pelas lentes de um óculos, pois apesar de parecer vazio, como um personagem, é fácil olhar através para ter um vislumbre dos outros. Nesse vídeo iremos navegar nesse personagem, em seus paralelos com o Kurapika e sua vingança, e seus paralelos com o Gon, com sua inocência e talvez hipocrisia. Recentemente eu tenho navegado pelo Reddit juntando opiniões e análises de embasamento. Tá, juntando embasamento no Reddit, começamos muito bem. Um bom lugar pra você pesquisar aí, pegar informações. Verdade? Verdade. Bom lugar. Consideravelmente bom, e tenho me deparado com muitos posts sobre o Crollo. Só que um deles me chamou a atenção. Um post que ficou muito famoso um tempo atrás no subreddit Hunter x Hunter. Crollo, The Lens. Uma análise de paralelos, criado por Mango30. Após dar uma lida, eu decidi trazer pra vocês o que eu pude reter do post do Mango. Ah, será que ele traduziu pra translúcido? Não. Mas traduziu o que pra translúcido? Lens. Não é possível. É o meu chute. É o meu chute. Não é possível. É o meu chute, ué. Calma aí, a gente tá jogando sem saber, mas quem sabe? E dizer um pouco do que eu compreendo sobre o caráter de Crollo Silver. Esse personagem tão complexo. Vamos lá. Vamos. Quando conhecemos o Crollo pela primeira vez, tem-se uma impressão sobre ele que diferencia dos outros personagens. Na primeira cena, ele nos presenteia Ele é com um gótico, né? diálogo incrível. Incrível e Calma aí. O peru! Talvez VCS já tenham visto. Não sei. Janga, esposa do Lula. Aí, viu? Já começaram a se perder já no primeiro, né? Ah, beleza. Já. Muito obrigado. antagônico, trazendo um ar misterioso ao seu caráter, destoando de toda a trupe. Durante boa parte do arco de Orcshin, ele é representado como sendo uma criatura misteriosa, majestica, fria e calculista. Ele é um excelente estrategista, manda a trupe executar todos aqueles que entram em seu caminho. Quando All rouba os itens do leilão, Crollo já estava um passo à frente. Em suas reuniões com a trupe, o mesmo fala que Kurapika seria um péssimo oponente para o Vogin, pois seria difícil um fortificador como o Vogin vencer o conjurador do nível de Kurapika e suas correntes. Mas, apesar de ser um estrategista nato e consideravelmente frio e eu posso estar lembrando errado, mas ele não sabia que era um conjurador. mas... Não. Tem toda uma parada que o Kurapika mente qual é o poder dele, do que ele é. Não, mas eu acho que Não tem? o lance do lá é o... Como é que é? Como é que é o nome do cara? O Give? Eu sempre esqueço. O Vogin. O Vogin. Eles são uma máquina de destruição, né? Ele tá pouco se fudendo. Ele vai pra cima do Kurapika e o Kurapika arregaça ele. Porque o Kurapika tem o bagulho lá dele, mas a gente tá assistindo, inclusive, você aí que tá no YouTube, a gente tá assistindo esse arco nesse momento lá na Twitch. E o grande lance é que o Kurapika queria ter um poder que ele tá muito distante naquele esquema lá. Sim. Só que ele meio que tacou foda-se. E meio que a gente, na parte antiga não foi revelado, mas depois vai revelar que o grande lance do poder do Kurapika é aquela habilidade, é o trato que ele fez, né? Que ele fica super forte contra as aranhas, né? Ele é doente, né? É, ele é completamente o lance do... Na verdade não foi o roteirismo, né? Foi o vingancismo, né? Que ajudou o Kurapika nesse momento, né? A vingança levou ele a ter mais poder. Mas é basicamente isso. E aí o Vogin, ele é piroca lá e ele vai pra porrada pra todo mundo, contra todo mundo. Nós separamos que Crollo talvez não seja tão... Já veio de fake news, né?
normal, né? Quanto aparentava Já ser. veio com uma Ou melhor, sudarada. frieza era uma característica precipitada a se dar para o personagem, pois após a morte Eu não tô entendendo nada. Desculpa, Jung, você é muito inteligente pra mim, tá? de Vogue, É recorreu a que um tá. Pô, com todo respeito ao Jung. Mas Entendo parece um pouquinho como é texto que é. mal traduzido de inglês, assim. E aí fica difícil de entender. Porque não parece escrito em português, esse texto. Com essa cadência. Só porque ele escreve o roteiro em inglês, agora você vai desmerecer o moleque. É isso. Não, é mais. Queen para homenageá-lo em forma de tributo Ah, fica prestado ao falecido amigo. E vimos com Neon, o mesmo expressou-se grandemente, sorrindo e chorando. O que poderia ser a atuação de Crollo, claro, mas tem quem acredite que não, pois ele Como não assim? é condescendente sobre seus Como aspectos assim? emocionais, pelo que parece. Isso deixa um ar tão misterioso. Nós de fato nunca sabemos quando se está atuando ou sendo si mesmo, o que acaba nos deixando com uma visão meio turva através das lentes. A minha opinião é que nesse arco você não pode chegar em nenhuma conclusão com o Crollo. Não. Ele tá lá. Ele é uma força. E é isso. Minha opinião sobre esse arco é isso. Em relação a esse boneco. Na sua conversa com o Neon, o mesmo parece muito interessado, interagindo e descontraindo, algo que não é de sua natureza. Novamente, podemos discutir se estava só interessado pelo poder da garota ou a conversa de fato o agradou, pois vemos que o mesmo semblante sutil permanece no embate contra os Zoldycks. Isso é importante de se destacar, pois revela grande parte do caráter de Crollo. Consideremos aqui a diferença em suas expressões durante ambos os períodos das imagens. Na primeira, ele mostra um semblante de raiva e seriedade, e depois até descontraído. Pô, mas é meio, E faz meio uma pergunta- duro, né? Hum, Qual é o contexto das duas imagens? boa pergunta. Tipo, Dá deve ter pra uns 30 anos de distância aí. Entre um desenho e o outro. Dá pra concluir que ele subestimou o quão fiel as aranhas são? É, Isso sim. sim. Ele se via como descartável, mas as aranhas não. É, pergunta curiosa, a fim de dar um humor ao que acontecia ali. Já na segunda, parece um olhar mais sério, mais down to business. Não é só de se reparar a mudança de penteado, mas também suas expressões. Em alguns painéis é visto que Crollo se expressa bastante com a trupe Esse após painel é o sucesso foda, de né? algumas missões. Painel do anime é foda. Ai, que batalha triste de se perder, velho. Tem batalhas que são muito tristes de se perderem. Mas é muito raro. E talvez para o bem da trupe, ele cria essa fachada em sua personalidade. Ele demonstra emoção pela morte de Vogue, mas só quando ninguém direciona os olhares para ele. Dessa forma, ele é um personagem incrivelmente maleável. Esta é uma maneira pela qual ele é facilmente configurado para ser uma lente através da qual podemos olhar para nossos outros personagens. Caralho, Sua o que propensão- você disse? Que frase foi essa? Para atuar torna mais fácil para ele mudar de diferentes papéis, agindo como um paralelo ou contraponto para vários personagens diferentes ao mesmo tempo. É? Podemos nos fazer diferentes perguntas sobre como é Crollo atuar em diferentes papéis para separar as histórias de nossos protagonistas que entram em contato com ele. As perguntas que lhe fazem e as ações que lhe mostram permitem que Crollo se coloque no lugar deles e, de certa forma, espalhe suas ações, agindo como uma lente cujas respostas nos permitem examinar a história mais de perto. Há muitas pessoas com quem Crollo interage de maneira diferente, todas interessantes de se olhar. E, particularmente, eu gostaria de falar de um deles, que é o Pode Kurapika. falar. Sim, um dos seus maiores inimigos. Nós não descobrimos até mais a fundo na história que as motivações de Crollo eram também por vingança, esvaziando-se como um personagem forçando um paralelo com Kurapika. No final de um dos episódios do arco de Yorkshin, a gente assiste uma cena que finaliza um dos episódios após a falsa morte da trupe. Kurapika agora se encontra em um vazio indescritível. Essa frase pode muito bem ter sido atribuída para um paralelo se formasse entre ambos os personagens. Kurapika não está triste nessa cena, mas sim, se sente vazio e sem emoção. Muito semelhante à forma como Crollo é construído como personagem. Na verdade, todo o caráter subjacente de Kurapika. Isso é, seu desejo por aventura, apesar de se sentir preso a um plano de vingança com o qual ele não quer se comprometer inteiramente. É essencialmente o mesmo de Crollo. Mesmo no carro com Kurapika... Pera, calma. Como assim o Kurapika é o homem que não quer se comprometer ao plano de vingança? O homem das correntes. Ah, ele só colocou Que só uma corrente no func- coração dele. No próprio Que só coração. funciona num grupo específico que é de quem ele quer se vingar. É, mas ele só tem a pistola apontada pro peito dele
24 horas Ó. por dia, mas tirando isso, realmente. E fora que quando ele volta pra história, ele tem um quarto cheio de olho dos conterrâneos dele. Só também. Completamente biruleibe da cabeça e. Kurapika, Crollo diz algo muito revelador. Ao provocar Kurapika com uma pergunta sobre a morte de Uvogin, ele revela que sabe exatamente como Kurapika está se sentindo e o que ele está tentando fazer. Ele realmente consegue se identificar com como Kurapika está se sentindo nesse momento, já que ele está tão perto, mas tão longe de sua vingança. E também, vemos claramente Kurapika caindo ainda mais nessa mentalidade, à medida que se aproxima de complementar seus objetivos. Na verdade, Completar não, completar, nessa né? cena em particular, as expressões de Crollo são mais vazias e desprovidas de emoção do que jamais vimos nele, refletindo a fachada que Kurapika tenta usar quando se depara com a ideia de assassinar a trupe. Assim, podemos deduzir que Crollo é, em essência, uma versão do Kurapika que já progrediu em seu arco de personagem. Sua história de fundo, como sabemos agora, consiste na criação de um plano para se vingar dos assassinos de Sarasa. Estranhamente semelhante à criação de um plano de Kurapika para se vingar dos assassinos de Kuruta. Assim, como Kurapika se sente obrigado a se vingar mesmo que não queira, Crollo também foi eleito líder da trupe mesmo após oferecer o papel a outra pessoa. Imagino que não saberemos completamente como Crollo surgiu até muito mais tarde nessa história, mas podemos ver o layout meticuloso desse paralelo criado por Togashi, através da queda mais recente de Crollo na armadilha da vingança, dessa vez contra Hisoka, que eu fiz um vídeo aqui no canal, é o último vídeo que lançou. Uhum. Dá uma assistida. Outra vez, se quiser ver um vídeo sobre paralelos, clique no final desse vídeo nos destacados. Isso me deixa Acabou? imaginando como o Crollo pode se Eu sentir não entendi quando nada. e se ele finalmente conseguir matar Hisoka. Isso deixará ainda mais vazio e oco do que antes. Seria o seu vazio um resquício da morte dos assassinos de Sarasa? Da sua percepção de que esses assassinos já estavam mortos? Ou de um simples fracasso em alcançar o seu objetivo? Embora ainda haja muito a desejar nesse paralelo, visto que nem as histórias de Kurapika nem de Crollo estão quase acabadas, sinto a necessidade de apontar mais um detalhe que não vi reconhecido antes. O fato de Crollo e Kurapika terem outra Que coisa idioma em é esse comum. que você tá falando, Um cara? interesse Não é que português. perderam e podem ter esquecido em parte. Para Crollo, esse é o seu amor pela atuação, entregue a ele pela trupe. Para Kurapika, esse é o seu amor por se aventurar no desconhecido, entregue a ele por Sheila e Pyro. E no entanto, claramente, nenhuma dessas coisas está completamente perdida para eles. Crollo ainda atua em seus papéis, quer ele perceba ou não, e se diverte ao encontrar muitos papéis humanos diferentes, como Bandit Secret. E, por outro lado, Kurapika está atualmente em viagem ao Dark Continent, o ápice da exploração. Ih, tá atrasado, E amigo. esse amor por explorar o desconhecido foi o que fez iniciar sua jornada, de qualquer maneira. Ainda há muito a ser dito sobre como as relações entre Kurapika, Sheila e Crollo estão interligadas, Na verdade, não mas tá, né? Mas enfim. acho que já podemos ver essa sombra de paralelo mesmo Ele vai pro assim. mundo do Toriko, né? Eu também Ele gosto vai, ele da vai. natureza oposta de suas habilidades. As correntes de Kurapika parecem prendê-lo à sua missão e afastá-lo de seus sonhos finais, enquanto os segredos do bandido de Crollo quase pode ser dito que lhe dá a chance de desempenhar uma série de vários papéis diferentes que ele coletou. Todo mundo sabe que o poder de Nen dos protagonistas é uma projeção de quem eles são, e o Crollo convenientemente interpreta papéis de outros poderes, Sim. mais uma vez desempenhando o seu caráter de ator. Se a trupe acabar desaparecendo, estou animado para ver se Crollo também desaparecerá. Ou se, em vez disso, ele poderá encontrar algum tempo para desempenhar um papel diferente, assim como Kurapika está fazendo atualmente com Wubble e 8. Bom, esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de Mas o coração. que é um Eu quero pedir personagem desculpa por causa translúcido? do áudio dos últimos vídeos. Realmente, está sendo um desafio. Como mas vai você cria melhorar. um personagem Deixe aí suas translúcido? reclamações nos comentários, que eu vou ler todos. E eu gostaria de agradecer ao nosso mais novo membro, João Zera. Mano, Você comprou uma obrigado, lâmpada? velho. Muito obrigado. Isso me ajuda demais. Pô, é muito E foda os se vídeos desse inscreve no cara. canal, Eles não têm um fluxo de É, raciocínio. tem É algumas muito coisas bizarro. aqui e ali, mas você tem que ficar muito atento, porque depois ele já começa a falar umas coisas que, sei lá, não faz muito sentido. membro. E só mais uma coisa. Não se atreva a se tornar um vazio. Sim, o vídeo não flui, é muito bizarro. O ritmo do vídeo é um pouco estranho, parece que as ideias não se conectam nunca. Mas tá aí. Aí tu fala algumas coisas interessantes, tipo, de ter paralelo, e meio que ó, é bem claro, tipo, não é como se tu
o Gast estivesse escondendo esses paralelos que existem. É porque, né? Você tá escrevendo um cara é o vilão e o outro cara é o cara do bem, e geralmente tem coisas que vão entrelaçar os personagens, né? Uhum. Mas. Não sei qual que é o ponto. Também não. Não sei o que isso quer dizer com personagem translúcido. Pois é. Eu não sei, esse vídeo é sobre a relação dos dois? É sobre o É, Crollo? eu acho que em teoria é sobre Crollo, né? Mas não sei. Mas tá aí.